Você já se perguntou por que, às vezes, mesmo orando com fé, esperando com paciência e caminhando com sinceridade, as coisas parecem não acontecer no seu tempo? Por que a porta que você tanto espera não se abre? Por que o milagre ainda não chegou? A resposta está em uma verdade profunda e eterna. O tempo de Deus é cheio de sabedoria. Deus não está limitado ao nosso relógio. Ele não se apressa como nós. Não corre contra o tempo. Ele é o dono do tempo. Ele criou os dias, as estações, os ciclos da vida, o nascer e o pôr do sol. Ele conhece os segredos que só o tempo pode revelar. E é exatamente por isso que, muitas vezes, ele nos ensina no silêncio. Há um poder no silêncio de Deus que transforma. Quando ele não responde de imediato, não é porque esqueceu de você. É porque ele está trabalhando de forma invisível, te moldando por dentro, organizando tudo ao redor e preparando não apenas a bênção, mas você para recebê-la. A espera que ensina a confiar. O tempo de Deus é diferente do nosso. Para ele, 1000 anos são como um dia, e um dia pode conter o mover de 1000 anos. É por isso que precisamos aprender a esperar com sabedoria, com fé e principalmente com confiança. Confiar no tempo de Deus é confiar em seu caráter. Ele não atrasa. Ele não falha. Ele não confunde. Ele não esquece. Se ele prometeu, ele vai cumprir, mas será no tempo certo. E esse tempo é determinado por uma sabedoria que está muito além da nossa compreensão. Muitas vezes, queremos a resposta agora porque sentimos dor, ansiedade, medo. Mas Deus sabe o que você ainda precisa aprender antes de receber o que tanto quer. Ele conhece o seu coração melhor que você mesmo. E sabe exatamente quando entregar. O relógio divino não se atrasa. O relógio do céu não está atrasado. Ainda que tudo ao seu redor diga que é tarde demais, ainda que as pessoas digam que o tempo passou, que você perdeu a chance, Deus ainda está dentro do prazo dele. Muitos milagres nascem quando tudo parece perdido. Sara teve um filho quando todos achavam que ela era velha demais. Lázaro ressuscitou 4 dias depois de morto. José foi levantado como governador depois de ser vendido, esquecido e aprisionado. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente. Ele age quando ninguém mais pode agir, para que todos vejam que só ele pode fazer o impossível se tornar real. E quando ele age, é perfeito. Os atrasos são lições disfarçadas. Você já pensou que os atrasos de Deus são, na verdade, preparações? O que parece demora é, muitas vezes, Deus cuidando de cada detalhe. Ele não entrega algo pela metade. Ele não dá promessas quebradas. Ele quer que, quando você receber, seja algo que permaneça, algo que glorifique a Ele, algo que te faça crescer e nunca te destrua. A bênção não pode vir antes da maturidade. O milagre não pode chegar antes da fé. O crescimento não pode florescer antes da raiz ser profunda. Por isso, enquanto você espera, Ele trabalha. E enquanto Ele trabalha, Ele ensina, cura, alinha o coração, fortalece sua fé, derrama graça, tira o que te atrasa, expõe quem não deveria estar na sua caminhada, e faz tudo cooperar, mesmo que você ainda não entenda. A espera não é tempo perdido. Muitos pensam que esperar é desperdiçar tempo. Mas no reino de Deus, esperar é crescer. É confiar. É ser refinado pelo fogo do tempo. A espera é uma escola. Cada dia é uma aula. Cada lágrima é uma oração em forma líquida. Cada silêncio é uma revelação futura em construção. Enquanto você acha que nada está mudando, Deus está mexendo no invisível. Talvez hoje você não veja nada acontecendo. Mas confie, Deus nunca dorme. Ele nunca cruza os braços. Ele nunca deixa de ouvir. A sua fidelidade não depende do nosso merecimento, e sim do seu amor incondicional. Tudo tem um propósito debaixo do céu. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Isso inclui sua dor, sua espera, seus sonhos, suas batalhas e até os silêncios de Deus. Nada é aleatório. Nada é em vão. Talvez hoje você esteja passando por perdas, frustrações ou atrasos que não entende. Mas quando Deus revelar o propósito de tudo isso, você verá que nenhuma lágrima foi inútil. Nenhuma oração foi esquecida. Nenhuma semente de fé foi ignorada. Tudo tem um tempo. E o tempo de Deus é carregado de sabedoria, amor, justiça e fidelidade. Quando você entrega o controle. O maior passo de fé que podemos dar é entregar o controle do tempo nas mãos de Deus. Dizer, Senhor, eu não entendo, mas confio. Dizer, Pai, eu não vejo nada mudando, mas eu sei que Tu estás agindo. Dizer, mesmo que tudo pareça parado,
eu continuo crendo na tua fidelidade. Quando você entrega o controle, você ganha paz. Você para de lutar contra o tempo e começa a caminhar com Deus. E nessa caminhada, tudo começa a fazer sentido, mesmo quando ainda não faz. A espera, por mais difícil que seja, é também um convite à intimidade com Deus. É durante o silêncio dele que aprendemos a buscá-lo não apenas por aquilo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Quando tudo está quieto, quando a resposta ainda não chegou, quando os dias parecem iguais, é aí que Deus nos chama para mais perto. Ele sussurra no coração: vem, me conheça. Vem, me adore. Vem, descanse em mim. Na correria da vida, às vezes oramos para pedir, mas na espera, aprendemos a orar para ouvir. E quanto mais ouvimos, mais conhecemos a sua voz. E quanto mais conhecemos, mais confiamos no seu tempo. Quando o céu silencia, o coração desperta. Há silêncios de Deus que não são castigos, mas treinamentos. É como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta. Em algum momento, ele precisa soltar o banco para que o filho aprenda a se equilibrar. Deus também faz isso conosco. Ele nos prepara, nos ensina, nos equipa, e em algum momento, ele permite que a gente caminhe com fé, mesmo sem sentir suas mãos visíveis segurando. É nesse lugar de silêncio que nascem os gigantes da fé. Os que caminham sem ver, os que creem sem tocar, os que esperam sem murmurar. A espera produz raízes profundas. Uma árvore só pode crescer para cima se antes crescer para baixo. Quanto mais profundas são as raízes, mais fortes serão os galhos. Assim também é com você. Deus usa o tempo de espera para aprofundar suas raízes na fé. Ele te ensina a confiar nele quando os ventos sopram forte. Ele te fortalece quando os dias são escuros. Ele te dá firmeza para que, quando chegar a bênção, você esteja maduro para sustentá-la. Muitos querem os frutos, mas poucos aceitam o tempo das raízes. Mas os que esperam em Deus não serão confundidos. Eles florescerão no tempo certo, com força, com propósito, com consistência. A comparação é inimiga da espera. Um dos maiores erros que cometemos durante o tempo de espera é comparar nossa jornada com a dos outros. Vemos pessoas sendo promovidas, casando, viajando, conquistando, e pensamos: por que comigo não acontece? Mas o que não vemos são as lutas que elas passaram, o processo delas, o tempo delas. Cada pessoa tem um caminho único com Deus. O tempo dele para você não será igual ao de ninguém. O que Deus preparou para sua vida é exclusivo, pessoal, carregado de propósito. Não olhe para o lado. Mantenha os olhos no céu. A bênção dos outros não invalida a sua. E a sua espera não diminui o que Deus tem para te entregar. Quando Deus diz ainda não. Às vezes, Deus não diz não. Ele diz, ainda não. E esse ainda não pode nos frustrar, nos cansar, nos fazer duvidar. Mas quando confiamos em Deus, entendemos que o ainda não carrega uma promessa invisível: eu estou preparando algo melhor. É como uma criança que pede um presente perigoso, e o pai diz que ela ainda não está pronta. Assim é Deus conosco. Ele vê além. Ele sabe o que pode nos ferir, o que pode nos desviar, o que pode nos impedir de crescer. Por isso, quando o céu parece fechado, não pense que é o fim. Pode ser só o começo de algo maior que você jamais imaginou. A sabedoria de Deus está em cada detalhe. Nada na sua vida escapa da sabedoria de Deus. Nem a dor, nem a espera, nem os dias difíceis, nem os relacionamentos que acabaram, nem as portas que se fecharam. Tudo coopera. Tudo tem uma razão. Tudo está sendo guiado por uma mente infinitamente mais sábia que a nossa. Você pode não entender hoje, mas um dia olhará para trás e dirá: obrigado, Deus, por não ter feito do meu jeito. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o tempo exato. Ele sabe quem deve estar ao seu lado. Ele sabe o caminho mais seguro. Confie na sabedoria dele. O tempo de espera também é um tempo de cura. Às vezes, o que pedimos para Deus exige que antes sejamos curados. Você quer amar? Precisa curar suas feridas antigas. Quer recomeçar? Precisa perdoar quem te feriu. Quer ser feliz? Precisa deixar o passado no passado. E Deus sabe disso. Por isso, Ele usa o tempo para curar, para sarar dores escondidas, para limpar a alma, para restaurar a autoestima, para refazer sua identidade em Cristo. A espera não é apenas sobre o que vai chegar, é sobre quem você vai se tornar até que chegue. O milagre chega quando a fé permanece. Não é difícil crer quando tudo está dando certo.
Difícil é crer quando tudo parece contrário. E é nesse momento que a verdadeira fé nasce. Fé não é um sentimento. É uma escolha. É um posicionamento. Fé é dizer, mesmo que demore, eu vou continuar confiando. Fé é declarar, mesmo que doa, eu ainda acredito. Fé é permanecer firme quando tudo parece dizer o contrário. E é essa fé que move o coração de Deus. É essa fé que atrai o milagre. É essa fé que sustenta sua alma enquanto o tempo de Deus se cumpre. Não pule etapas, honre o processo. Vivemos em um mundo imediatista. Queremos tudo para ontem. Mas no reino de Deus, há processo. Há tempo. Há maturação. Pular etapas pode te levar ao lugar errado. A bênção que vem antes do tempo pode virar um fardo. O relacionamento que começa sem direção pode terminar em dor. O sucesso que chega sem preparo pode se tornar ruína. Por isso, honre o processo. Abrace o tempo de aprendizado. Agradeça pelas portas fechadas. Reconheça a mão de Deus nos detalhes. Você está sendo preparado para algo grande. E quando chegar o tempo certo, tudo vai se alinhar com perfeição. Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Muitos se desesperam porque não veem nada acontecendo. Mas a ausência de evidência não é ausência de ação divina. Deus trabalha no invisível. Ele organiza os bastidores da sua história. Ele move corações. Ele envia pessoas certas. Ele fecha caminhos errados. Ele opera milagres em silêncio. O seu papel não é entender tudo, mas confiar em tudo. Porque quando você confia, a paz te sustenta. E quando a paz te sustenta, você caminha com segurança, mesmo em meio às incertezas. Ele não está demorando, está caprichando. Quando Deus demora, é porque Ele está caprichando. Ele não entrega qualquer coisa. Ele entrega o melhor. Ele não faz por fazer. Ele faz com amor, com detalhes, com excelência. E quando você menos esperar, vai entender que valeu a pena cada segundo de espera. Você vai receber algo tão completo, tão perfeito, tão transformador, que vai dizer, Senhor, eu esperaria tudo de novo, só para viver isso agora. Porque o tempo de Deus é cheio de sabedoria e amor. Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos com uma promessa clara, seria pai de uma grande nação. Mas a promessa demorou. Os anos passaram, o ventre de Sara continuava estéril, e a dúvida chegou a bater a porta. Mas Deus não mente. E no tempo dele, não no de Abraão, o milagre aconteceu. Isaque nasceu quando toda a esperança humana já havia se esgotado. Porque o tempo de Deus não depende das circunstâncias. Ele age onde o homem não pode. Abraão teve que esperar para entender que fé verdadeira é crer mesmo quando tudo parece morto. José, o tempo que molda um governador. José sonhou com grandeza, mas foi jogado no fundo do poço pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo, acusado injustamente, preso sem culpa. Aparentemente, o tempo estava contra ele. Mas Deus via tudo. Cada queda era parte do processo. Cada injustiça era uma preparação. Cada silêncio era um amadurecimento. No tempo exato, Deus o exaltou. José não se tornou apenas livre. Tornou-se governador do Egito, sustentando toda a sua família. O tempo de Deus usa o sofrimento para formar caráter. E no fim, a honra é maior que a dor. Davi, esperar com o coração segundo o de Deus. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas esperou anos para ocupar o trono. Durante esse tempo, foi perseguido, humilhado, rejeitado. Mas também foi moldado, treinado, refinado. No tempo de Deus, ele foi levantado. E mais do que um rei, tornou-se um homem segundo o coração do Senhor. A espera de Davi ensinou a confiar na promessa mesmo em cavernas. Mostrou que Deus não escolhe pela aparência, mas pela disposição de obedecer no secreto. Ana, a dor da espera e a oração que rompe o céu. Ana chorava todos os anos diante de Deus por um filho. Enquanto sua rival zombava, ela continuava orando. Enquanto nada mudava, ela continuava crendo. Então, no tempo exato, Deus abriu seu ventre e lhe deu Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. A espera de Ana não foi inútil. Foi regada por oração, regada por fé, regada por lágrimas que tocaram o céu. E Deus respondeu com grandeza. Porque o tempo de Deus sempre honra a fé constante. Jesus, o tempo perfeito do Salvador. O nascimento de Jesus não foi por acaso. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Ou seja, no exato momento em que o céu determinou. Nem antes,
nem depois. Havia um plano, um propósito, uma profecia que precisava se cumprir. E assim também será em sua vida. Deus não chega adiantado, nem atrasado. Ele chega no tempo perfeito para salvar, restaurar e transformar. O tempo que te faz parecer esquecido. Houve momentos em que grandes homens e mulheres de Deus se sentiram esquecidos. Elias debaixo do zimbro, querendo morrer. Jeremias lamentando o fardo do ministério. João Batista preso, questionando se Jesus era mesmo Cristo. Mas todos eles foram alcançados pelo tempo da resposta. Porque Deus vê, Deus ouve, Deus age, mesmo quando tudo em nós grita, Ele me esqueceu. O tempo de Deus não se baseia em sentimentos. Ele se baseia na eternidade. Tempo de provar a fidelidade. O tempo de Deus também serve para provar quem é fiel. Fiel quando não entende. Fiel quando não recebe. Fiel quando tudo parece parado. Fiel quando todos já desistiram. Muitos desistem no meio do caminho porque não entenderam que a fidelidade não se mede pelo quanto Deus dá, mas pelo quanto você o ama mesmo quando nada parece acontecer. E é essa fidelidade que será recompensada com honra. O tempo de Deus está acima do nosso relógio. Já percebeu como temos pressa? Como queremos tudo imediato? Mas Deus não vive sob pressão. Ele sabe o que faz. Às vezes você quer algo hoje, e Ele diz, ainda não. Outras vezes você quer adiar, e Ele diz, é agora. Porque Ele vê o que você não vê. Ele enxerga o futuro. Ele te conhece profundamente, e age com precisão cirúrgica. Não tente apressar o tempo de Deus. Aceite o ritmo dele. A sincronia do céu é perfeita. Quando tudo parece tarde demais. Você pode olhar para sua vida agora e pensar, já passou da hora, é tarde demais. Mas para Deus, nunca é tarde. Lázaro estava morto há 4 dias, e ainda assim Jesus o chamou para fora. Sara riu da promessa, e ainda assim foi mãe. Moisés achou que era velho demais, e ainda assim libertou um povo. Não limite Deus à sua idade, à sua história, às suas feridas. O tempo dele não conhece impossíveis. Ele opera além do tempo humano. O tempo de Deus é uma escolha de fé diária. Confiar no tempo de Deus é uma escolha que você faz todos os dias. É levantar e dizer, mesmo sem ver, eu confio. É orar e declarar, seja feita a tua vontade. É agir com fé mesmo em meio à espera. Não é fácil, mas é poderoso. Porque quanto mais você entrega o tempo a Deus, mais Ele te ensina a descansar. E o descanso nele é onde mora a verdadeira força.